em Feira de Santana, no estado da Bahia. Inicialmente, eu peço desculpas à Comissão da Verdade, porque eu não estou enxergando bem, tenho que fazer uma cirurgia e tenho dificuldades no meio, mas assim, vou tentar. Senhores, meus senhores, minha senhora, quero prestar uma homenagem especial à ex-deputada Amarília Almeida, esta grande dama da sociedade baiana e defensora das liberdades públicas. A vida política de Francisco Pinto começou muito cedo, exatamente no curso ginasial. Ocupou os mais variados cargos do Grêmio do colégio. Era considerado um dos líderes do movimento secularista em Salvador. Foi eleito orador da turma no Colégio Carneiro Ribeiro ao concluir o curso, na época denominado formatura em bacharel em Ciências de Letras. Ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, graduando-se em 8 de dezembro de 1954. Em 1950, Getúlio Vargas esteve em Feira de Santana, em campanha eleitoral, disputando a presidência da República. Hospedou-se na residência de mamãe, Inácia Pinto dos Santos, casarão da Avenida Senhor do Estado, onde almoçou e passou parte do dia. Existe uma placa comemorativa registrando a efeméride. Seu comício abalou emocionalmente a cidade, com getulistas apaixonados e uma minoria agressiva da UDN, tentando tumultuar o ato político. Getúlio Vargas, apesar disso, venceu as eleições em Feira por maioria absoluta. Neste ano, Francisco Pinto disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo PSD, ala progressista. A família Pinto votou em Getúlio e Francisco Pinto foi um dos vereadores mais votados na cidade. Em companhia de outros jovens e alguns profissionais liberais, ainda no início de 1950, Francisco Pinto articulou a criação de um novo partido na cidade. Começou a fazer eleitores, como se dizia à época, isto é, trabalhando no alistamento eleitoral. Já havia inscrito mais de uma centena de eleitores, quando foi procurado pelo deputado federal constituinte de 1946 e ex-prefeito deste município, Dr. Eduardo Groy da Mota, convidando para ser candidato a vereador pelo PSD. Respondeu que pensava em criar um novo partido em Feira, paternalmente. Desaconselhou, dizendo que seria uma aventura, pois o partido não alcançaria a consciência eleitoral. Fato verdadeiro, constatado posteriormente nas eleições. Afirmou conhecer seu trabalho e também se beneficiaria com o apoio de alguns correligionários e meu pai, sobretudo no distrito de Humildes. Não foi fácil conciliar o estudo e o exercício do mandato em duas cidades diferentes, interligadas por uma péssima estrada. O que facilitava é que a Câmara de Vereadores se reunia 2 vezes por semana, à noite, permitindo comparecer com assiduidade às sessões e ainda ser considerado o melhor vereador da cidade.
serviu de exemplo para Francisco Pinto. E alguns jovens foi um discurso de Vargas, defendendo a soberania e o patrimônio nacional. Prometeu, afinal, que eleito instalaria serviço de água encanada na cidade, uma das maiores reivindicações do povo cearense. Ao assumir o mandato, o vereador Francisco Pinto, eleito primeiro secretário da Câmara, apresentou requerimento solicitando a designação de uma comissão de vereadores para cobrar do presidente Vargas, pessoalmente, no Rio de Janeiro, antiga sede do governo federal, a promessa de candidato em praça pública. Constituída oficialmente a comissão, integrada pelos vereadores Antônio Araújo, PSD, Wilson Falcão, UDN, Hamilton Corim, PTB, Renato Santos Silva, PR e Francisco Pinto, PSD. Os vereadores compraram passagem de avião com os próprios recursos, além de pagamento em hotel na então capital da República. É de salientar que o mandato era gratuito, sem qualquer espécie de vantagem pecuniária, subsídio, ajuda de custo, nada. Este fato relatado parece, nos dias de hoje, inacreditável, diante dos exemplos dos atuais políticos que oferece à população. Na audiência, o presidente Vargas reconheceu Francisco Pinto. Lembrou-se do comício tumultuado, ressaltando, porém, a vitória que alcançou no município. Expostas as razões da presença dos vereadores, o presidente confirmou a promessa e encaminhou os vereadores, por intermédio do deputado federal Carlos Valadares, do PSD, ao ministro da Educação, o baiano Simões Filho, a cujo ministério estava subordinado ao SESC, e encerrou a audiência. Agora só depende do Simões, e ele vai fazer. No dia seguinte, os vereadores citados estiveram com o ministro, entusiasmados, disseram ser o responsável pela instalação da energia elétrica em Feira de Santana, quando moço, e que canalizaria a água para a cidade, e isto aconteceu. Francisco Pinto começou a advogar em Feira e na região, no início de 1955, e o fato de ter sido um vereador atuante contribuiu para que clientes aparecessem. Tornou-se advogado dos sindicatos, construção civil, fumageiro, metalúrgico, feirantes e comerciários. Chegou a ter a maior banca de advocacia da cidade, embora não a mais enorme. No ano de 1972, depois de seguidas derrotas do PSD no município, Francisco Pinto foi convocado pelo partido para disputar a prefeitura de Feira de Santana. O desalento entre os correligionários era grande, não só pelas sucessivas derrotas, mas porque o PTB, tradicional aliado do PSD, coligara-se com o DN local. Além do PSD e de todos os sindicatos, Francisco Pinto contou com o apoio do Partido Comunista na clandestinidade, contra os três maiores partidos do município, o DN e o PR, que detinham o poder na prefeitura há muitos anos, e mais o PTB. Saliente que foi a primeira vez que o Partido Comunista, na clandestinidade, apoiou o PSD. Ressalto o trabalho do Comitê Estudantil Pró Candidatura Francisco Pinto, organizada por Celso Dal,
Antônio Carlos Coelho, Nilton Belas Vieira, Nilton Melo, Manuel de Sá Moraes, Raimundo de Sá Moraes, Celso Pereira, Normando Leão, Luciano Cunha, Silvério Silva, conhecido como Nozinho, hoje consagrado radialista ferense. Francisco Pinto ganhou as eleições e colocou em prática o slogan da campanha. Francisco Pinto na prefeitura é o povo governando. Inicialmente, Francisco Pinto organizou a população em associações de bairro, ainda inexistentes no município, e criando a Federação das Associações Nascentes. No governo Francisco Pinto, nenhuma obra era realizada na cidade sem uma discussão em cada bairro e em praça pública, onde falava de início dos trabalhos o prefeito, alguns secretários, vereadores, a fim de defender as reformas de base programadas pelo governo João Goulart, agrária, tributária, bancária, cambial, fiscal. Os moradores apresentavam suas propostas sem nenhuma interferência e depois eram votadas no dia seguinte, iniciada a obra aprovada. Fundado e construído e inaugurado o ginásio municipal de Feira de Santana, nomeados professores fundadores e o primeiro diretor do estabelecimento de ensino, Coronel Alfredo Coelho. Com urgência da instalação do ensino foi restaurado e adaptado o imóvel erguido há muitos anos pelo ex-prefeito Heráclito Dias de Carvalho. Lavrou-se a respectiva ata de instalação. Guardo ainda, entre muitos documentos, a cópia da ata da instalação do funcionamento do ginásio municipal, gestão Francisco Pinto, como também guardo fotocópias das declarações que prestei na 4ª Região Policial, fotocópia fornecida pelo Superior Tribunal Militar, Diretoria Judiciária. Concluído e instalado um centro de abastecimento, fixo e outros volantes, num caminhão apropriado, que vendia em cada bairro, somente aos filiados e associados sindicalizados, produtos básicos pela metade do preço de mercado. Foi montada a farmácia do povo e criado o orçamento municipal, uma abstração que a população ignorava. Fato pioneiro no país, a alocução de verbas passou a ser discutida e o orçamento elaborado pela comunidade nos bairros levado a os técnicos só davam feição exigida pelas normas legais. Francisco Pinto fez isso em 1963, há 50 anos. O comprometimento da população com o orçamento foi de tal ordem que ser submetido à apreciação da Câmara de Vereadores e rejeitado. O prefeito tinha minoria na Câmara, a população revoltada destruiu as dependências da Câmara, galerias lotadas e muitas pessoas concentradas na praça. O prefeito Francisco Pinto reafirmou ao povo de Feira de Santana que cumpriria o seu programa de governo, mesmo contra a vontade dos vereadores da oposição. Quando o golpe estourou em abril de 64, o prefeito foi acusado de ser o responsável pelo quebra-quebra da Câmara, como ficou conhecido. Respondeu, entre outros processos, por mais este. Vereadores que o prefeito salvou a vida foram as testemunhas de acusação.
em convênio com o governo federal, Ministério da Educação, foi implantada em Feira um método de alfabetização de Paulo Freire. Muitos foram alfabetizados e conscientizados politicamente. Com o golpe de 64, vários monitores foram presos ou fugiram. Dezenas de prédios escolares foram construídos. No município não existia um código tributário e um único fiscal de renda. A sonegação era monstruosa e o contrabando institucionalizado. Foi elaborado um código tributário, foi feita uma reforma administrativa, foram contratados fiscais competentes na capital do Estado e intensificada a fiscalização. No final de 63, o prefeito convocou um encontro dos prefeitos para discutir a criação de um banco municipal para atender os pequenos e médios agricultores. Estiveram presentes no evento 170 prefeitos e centenas de vereadores em um universo de cerca de 280 pessoas. Nesse clima de entusiasmo, inúmeras obras realizadas. Em um ano, arrebentou o golpe de 64. Os adversários do prefeito levavam diariamente ao quartel-general da 6ª Região Militar denúncias contra o prefeito Francisco Pinto. A bem da justiça, convém registrar que o Exército enviou à Feira de Santana o coronel Luiz Arthur de Carvalho para comprovar as denúncias feitas. Como a maioria era falsa e a administração eficiente, o coronel reuniu a Câmara de Vereadores e declarou em nome do Exército: a revolução não foi feita para destruir prefeitos capazes e realizadores. Aconselhou ainda aos vereadores a se unirem em benefício da cidade e abandonarem a politicagem que nada constrói. O coronel Humberto de Melo, chefe do Estado-Maior da 6ª Região Militar, chegou a enviar um rádio para o tenente-chefe do tiro de guerra no município, confirmando que o prefeito deveria ser mantido e apoiado, isso nos primeiros dias do golpe. Os adversários sabiam que dispunham de trunfos maiores a serem utilizados e o fizeram. Amigos e coalicionários do general Juraci Magalhães solicitaram que apelasse para o presidente Castelo Branco para destituir e prender o prefeito Francisco Pinto. A ordem superior foi cumprida. O próprio coronel Humberto de Melo, antes de ser transferido para Salvador e promovido a general, confirmou posteriormente a Francisco Pinto o fato. As tropas do Exército, sob o comando do Major Elvio Moreira, chegaram à Feira de Santana e se alojaram em um armazém de fumo. Prenderam o prefeito Francisco Pinto. Naquele armazém, as torturas foram monstruosas. Dezenas de pessoas, uma de cada vez, eram arrochadas em uma prensa para enfardar fumo, sob ameaça de nela continuar se não confirmarem que o prefeito era comunista. Tomando conhecimento da prisão de Francisco, imediatamente me desloquei juntamente com meu irmão José e doutor José Falcão a Salvador, procurando o vice-governador doutor Orlando Moscoso e o general Graça Lessa, pedindo aos mesmos para saber onde se encontrava preso Francisco. Porém, todas as tentativas foram inúteis. Apesar do empenho do general, a pedido de sua filha Vera, que dizia: papai,
temos que localizar onde se encontra Pinto. Enquanto encontramos em Salvador a residência de mamãe, foi cercada por todas as tropas do golpe militar, com soldados com metralhadoras em punho, impedindo que mamãe saísse de sua residência. Ficou mamãe ilhada, como uma prisioneira, sem poder se comunicar com o exterior, sem notícias de seu filho preso. E ainda as tropas tentando invadir sua residência para me prender. A invasão não se consumou, porque a professora Maria Antônia da Costa informou que eu me encontrava em Salvador, oferecendo-se para ficar presa em meu lugar até a minha chegada. Eles deram prazo até meia-noite. Caso eu não chegasse, invadiriam a casa de qualquer maneira. As tropas procuraram saber da casa vizinha se eu havia fugido para lá, fato que foi negado pelos familiares do senhor Antônio Faustino de Oliveira. Quando retornei, fui conduzido ao quartel improvisado, que era ao mesmo tempo um armazém de fumo e a casa de tortura de muitos líderes diferentes. Permaneci por alguns instantes entre os fardos de fumo, até o momento em que fui ouvido pelos militares, que declararam que eu estava preso e exigiam que eles entregassem o discurso que Francisco iria pronunciar no dia 1º de abril. Afirmei que não guardava nenhum discurso, esclarecendo ainda que Francisco era um homem culto e político que sempre falava de improviso. Várias perguntas foram formuladas, inclusive para que mencionasse os nomes dos comunistas de Feira. Respondi que não era comunista e nunca participei de reuniões do Partido Comunista, não podendo citar nomes. Em várias oportunidades, afirmei que aceitava a liderança de Francisco Pinto, não pelos seus vínculos de sangue, mas porque via nele qualidades que rareiam na maioria dos homens públicos do presente: honestidade absoluta, eficácia na administração da conta pública. No dia imediato, enquanto o prefeito se encontrava preso no porão do quartel da Polícia Militar, mas a família não sabia, o major convocou a Câmara de Vereadores para votar no impeachment. Os vereadores foram conduzidos por soldados e a Câmara cercada. A votação, que deveria ser secreta, foi aberta e, apesar de tudo, não conseguiram os 2/3 necessários para destituir o prefeito. Encerrada a sessão, prenderam o vereador Antônio Antunes dos Santos, Tenente Aranha, por desobediência à ordem do seu superior, pois votou contra o impeachment. Convocaram nova reunião da Câmara, com o suplente do vereador preso. O resultado da votação, porém, não mudou. Ao contrário, ganhamos mais um voto, o de um companheiro que fraquejou a primeira votação. No próprio plenário, os vereadores tiveram as metralhadoras apontadas a fim de atemorizá-los. Em determinado momento, as luzes apagaram no plenário e os vereadores, aliados ao prefeito, atiraram-se ao chão, protegendo de um possível atentado. Diante do impasse, os oficiais decidiram decretar, por sua conta, o impeachment. Não conhecemos no Brasil um caso idêntico de bravura e lealdade, como o da Câmara de Vereadores de Feira de Santana. A bancada da resistência democrática
Democrática era composta pelos vereadores Teódulo Bastos de Carvalho Júnior, Jadson Amauri, Roberto Martins, chuva inundava a cela e legava uma vassoura para retirar a água. Uma vez por dia, os presos iam ao sanitário rural. Posteriormente, Francisco Pinto foi transferido para o 19BC. E após 60 dias, liberado com a obrigação de apresentar-se 2 vezes por semana ao chefe do inquérito policial militar. Logo depois, decretado o domicílio coato em Salvador, de onde não poderia sair porque demorou até abril de 1975. Ao deixar a prisão, Francisco Pinto denunciou pessoalmente e posteriormente foi escrito ao chefe do Estado-Maior do Exército, Coronel Humberto de Mello, as violências e torturas que viu e viveu nas prisões. Ele condenou as violências e prometeu providências, o que não ocorreu. Francisco Pinto fez o mesmo quando assumiu o comando do 4º Exército, o general Mourão Filho. Depois de adquirir a liberdade física, continuou a luta pelo direito individual da população de reaver o mandato que lhe foi otorgado. Requereu, através do Dr. Raul Chaves, professor de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia, mandado de segurança para readquirir o mandato que lhe foi roubado. Ganhou na primeira instância, em Feira de Santana, através de sentença do juiz José Ribeiro. A história é longa. Em síntese, o presidente da Câmara de Vereadores requereu junto ao presidente do Tribunal de Justiça da Bahia a suspensão da sentença. Após a suspensão da sentença, a decisão final caberia a uma das câmaras cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia. Foi denegado o mandado de segurança por 2 votos a 1, cuja defesa no plenário foi feita pelo professor Dr. Milton Tavares, professor de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Francisco Pinto recorreu para o Supremo Tribunal Federal. Houve demora no julgamento. E o ato institucional número 2 retirou do Judiciário a atribuição de oficiar os atos praticados pela Revolução. Francisco Pinto continuou lutando. O caso estava afeito a um conselho militar revolucionário. Na primeira audiência, o Conselho de Justiça Militar para o Exército, ao ser convocado, sentar-se no banco dos réus, ao lado de outros companheiros do mesmo processo, levantou uma questão de ordem, esclarecendo que nos autos existia uma procuração para o doutor Inácio Gomes, reservando-lhe iguais poderes, afirmando que era advogado em causa própria e que, em obediência às normas do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, não poderia sentar no banco dos réus. O promotor, Dr. Rui Pessoa, manifestou-se favoravelmente. Contudo, solicitou um pronunciamento oficial da instituição, que defendeu a prerrogativa que ele arguía, tendo assim Francisco Pinto ocupado a bancada reservada aos advogados. Francisco Pinto respondeu a inúmeros processos, cíveis e criminais, sempre fazendo a sua própria defesa. No dia do julgamento pela Justiça Militar, auditório repleto de populares, tensos e preocupados, os advogados Dr. Jaime Guimarães, Romilda Noblar e Inácio Gomes insistiu para que a defesa fosse feita por eles e não por Francisco. Este, no entanto, permaneceu irredutível. O primeiro e único
atrito ocorrido durante o julgamento ocorreu quando o promotor fazia a acusação. Como não nominava os réus com a qualificação de doutor aqueles que possuíam esse título, distinguiu Francisco com esse tratamento da seguinte forma: sei que o doutor Francisco Pinto não é comunista, sei que foi um bom administrador, sei que cercou-se na prefeitura de muitos comunistas, sei que foi um inocente útil dos comunistas no governo, mas na verdade era o mesmo um oportunista político. Neste momento, Francisco perdeu as estribeiras e respondeu: é a puta que ele pariu. Francisco Pinto, com esse gesto, poderia ter perdido tudo. Ironicamente, quem o salvou foi o próprio promotor, que fez que não ouviu. Porém, os militares registrados e o presidente do Conselho, Major Benoque Alves, não só ouviu, como desceu do alto do estrado onde coordenava a sessão, dirigiu-se à bancada dos advogados, enquanto o promotor prosseguia na acusação, e dito aos demais advogados o seguinte, ouvi o que este moço disse. É bom que ele saiba logo, votarei pela condenação dele. Francisco Pinto verificou com aquela atitude incontida, poderia prejudicar o seu julgamento com os demais réus. Analisou o papel das Forças Armadas no longo da nossa história, exaltou seu patriotismo e suas preocupações sociais na defesa da abolição da escravatura, na recusa em capturar escravos fugitivos, na proclamação da República, a luta contra as oligarquias dominantes que o Marechal Floriano combatia, e sua atitude audaciosa de enfrentar o imperialismo inglês, entre outras considerações. Localizou os verdadeiros inimigos do país, passando a examinar as provas contidas nos autos, mostrando as razões do ódio dos sonegadores de impostos, contrabandistas e corruptos, pelo combate que Francisco declarou no governo. Citou as testemunhas suspeitas, pois que comprometidas com a corrupção. Acusou o método de tortura utilizado pelo encarregado do inquérito para coagir depoimento, como Francisco, que em outras ocasiões não teria mantido nem falseado a verdade, descrevendo também com detalhes as violências e as torturas sofridas. Em determinado instante, passou a defender o doutor Valdemar Matos, ex-secretário de Agricultura do seu governo, que declarou no seu depoimento ser comunista, embora não fosse militante. Outra prova que pesava contra ele era o fato de ter organizado o chamado Grupo dos 13. O doutor Valdemar Matos negou este fato, porém testemunhas do acusado. Francisco Pinto tentou salvá-lo, utilizando uma linguagem de postura militar. Senhor presidente, no meu governo, o comandante sou eu, o chefe sou eu. No meu governo, como em uma instituição militar, o superior é responsável pelos atos dos seus subordinados. Se o subordinado errou, pune-se. Se não pune, é conivente com ele. Portanto, senhor presidente, se alguma pena tiver que recair sobre o doutor Valdemar Matos, que recaia sobre mim.
seu chefe, seu comandante. Terminou a defesa oral de uma forma, de uma hora, conclamando: sei, senhor presidente, que Vossa Excelência é um durão. Durão, contudo, gosto do durões, porque durão também sou. Sei que Vossa Excelência é rigoroso e disciplinador, também o sou. Sei que Vossa Excelência é um patriota e um nacionalista, que defende a sua pátria acima de tudo. Mas saiba, Vossa Excelência, que sou tão patriota como Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência é capaz de sacrificar sua própria vida em defesa desta pátria, sobretudo em momentos como o que estamos vivendo, com interferência indevida do FMI em nossos negócios internos e nossa pátria submetida a outras pátrias. Sei, senhor presidente, que esta pátria ainda haverá de convocar seus filhos para defendê-la, e ninguém melhor do que Vossa Excelência para comandar esta revolução nacionalista. E quando isto ocorrer, no cárcere ou fora dele, estarei à sua disposição. Nesse instante, bateu os dois calcanhares, um contra o outro, ficou em posição de sentido, bateu continência e se apresentou. Pronto, meu comandante, vamos à luta. As páginas estrugiram no auditório. Francisco Pinto foi absorvido pelos militares. A carreira política de Francisco Pinto foi toda ela voltada para os deveres e bem servir à causa pública, sob a inspiração dos postulados da honra, da dignidade, do trabalho e da dedicação aos legítimos interesses do povo brasileiro. Feira de Santana, 31 de outubro de 2013, Antônio Pinto dos Santos, ex-vereador de Feira de Santana, juiz de direito processual.